Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o tutorial da tela de login que vocês queriam que eu fizesse lá nas outras redes sociais. Eu escolhi a tela de login porque eu achei que ela é um pouco mais simples por ser o primeiro tutorial. Talvez tenham muitas pessoas iniciantes aqui, então vamos fazer essa tela de login hoje. Vocês vão ver como ficou bonitinho, tá ok? Pra quem não me conhece, sou Cláudia Gonçalves, estou na área de TI há muito tempo, programando, sendo professora e assim por diante. Então se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse. Vamos lá? Bom pessoal, olha só, eu não vou explicar cada propriedade a fundo, porque tem algumas que a gente precisa de vídeos para elas, né? Então eu vou explicar mais ou menos cada propriedade, só para vocês verem o que cada um faz. Eu vou colocando o código aqui do lado e vou mostrando também o resultado desse código, a cada mudança de imagem que eu for colocando aqui, tá? Meu primeiro código é o que tá dentro da minha tag body no meu HTML, tá? Agora esse código aqui, tá bom? Se vocês forem ver, eu utilizei várias divs, tá? Isso não é muito bom semânticamente, eu usei várias divs para ficar um pouco mais fácil de entendimento. Uma div grandona, uma div pai, que um monte de outras divs filhas. Quem não é da área ou tá começando agora tem que saber é que no HTML toda tag é uma caixa, ela é um quadradinho e a gente vai manipulando ela de acordo com como que a gente quer. Para os meus alunos, eu gosto sempre que, se eles não estão vendo aquela caixa, né? Quem está começando agora talvez tenha dificuldade. Eu sempre falo assim, pessoal, coloca um background e uma cor que vocês podem ver onde essa caixa tá, onde esse elemento tá, onde essa div tá, para vocês poderem manipular ela de acordo com o que vocês querem. Então, a minha primeira caixa aí grandona que eu criei, eu coloquei o nome dela de formulário e dentro dela tem várias outras divs que eu fui colocando, né, para os meus botões, para os meus campos. Para identificar cada div aí, eu utilizei o elemento class, tá bom? Lembra que eu expliquei lá no vídeo de CSS, né? Então eu tô utilizando esse seletor, né? Esse elemento class para mim usar ele como seletor lá no meu CSS. Depois eu coloquei um título e depois eu fui e criei uma div chamada entrada. O que eu tentei imaginar com isso, né? Que vai ser os meus campos de entrada. Os meus labels, as minhas caixas de texto, o meu botão e tem os meus campos de input. Input vem do inglês, né? Entrar. Eu tenho aí praticamente dois tipos, que é o tipo de texto, então vai ser um campo de texto e o outro que é um tipo submit, que é um botão. O resultado é esse daqui, que vocês podem ver, bem feinho, né? Agora a gente vai começar a estilizar com o nosso CSS. Aqui estão as primeiras linhas do meu código CSS. Eu fiz a importação de um tipo, importei essa letra lá do Google Letra. Quando eu coloco o meu asterisco, quer dizer que ele é um seletor universal. O asterisco lá no banco de dados é a mesma coisa para quem conhece um pouquinho de banco de dados, né? Então quer dizer que eu estou selecionando todos os meus elementos e aplicando essas propriedades. Eu coloquei uma margem de 0 e um padding de 0. Eu coloquei o tipo de letra que eu queria e eu coloquei um box sizing, valor de border box. A questão do box sizing, ela é muito mais complexa, que eu vou explicar aqui, só vou dar uma passada em cima. Existem vários vídeos no YouTube para isso. Border box, box sizing, ele organiza os nossos elementos de modo com que margem, page não faça diferença no tamanho que a gente vai colocar, porque antes do CSS3 fazia muita diferença e isso atrapalhava muito o nosso conceito de layout. Então, essa questão de tamanho mesmo dos nossos elementos. No resultado, o que mudou, né, assim, muito a olho nu, foi a questão da letra, que eu mudei a letra, que eu coloquei uma outra letra lá no Font Family, e foi a questão também que todos os elementos ficaram mais juntinhos, né? Eu tirei margem, eu tirei padding, o padding é espaçamento entre elemento e minha borda. Tá? Então foi isso que aconteceu, por isso que ficou dessa forma. E agora nós vamos estilizar a tag body, que é a nossa tag que está falando com todo o nosso documento, né? Todo o corpo do nosso documento. Então, nós vamos estilizar ela agora. Foi colocado um display flex. Meus conteúdos estão de forma flexíveis e eu posso organizar eles da maneira que eu quiser. Se vocês quiserem tirar o display flex, vocês vão ver que não vai ficar centralizado. O display flex que me dá essa opção de eu centralizar os meus
itens com align itens, com justify center, é o caso que eu quero. Eu quero colocar a minha tela de login no centro da página. Eu coloquei uma altura mínima aí, então essa altura ela vai ser a mínima, tá, pessoal? Ela não vai diminuir, por isso que é min 8. Eu coloquei uma cor de fundo aí também, que é com o meu background, né? Aos poucos vocês vão pegando aí essas questões das propriedades. O resultado, né, ficou tudo centralizado, vocês podem testar em casa e ficou, né, com a cor de fundo que eu queria no meu corpo do documento. Foi colocado um position relative. Essa propriedade me diz que os meus elementos vão seguir o fluxo natural, só que eu vou precisar de outras propriedades para ajustar o que eu quero. Foi colocado um background no meu formulário. Então o background aí vai ser do formulário, com uma cor que eu queria. Eu coloquei uma borda no meu formulário de 1 pixel, uma borda bem fininha, do tipo sólida, e a cor que eu queria, tá? Ela pode ser de qualquer outro tipo. Se vocês quiserem colocar bordas pontilhadas, tem como, são outros valores. Foi colocado o widget e o edit, que são largura e altura, né? Cada um com pixel, que é a minha unidade de medida que eu estou utilizando. Eu coloquei um padding também, ele é meu espaço entre o meu conteúdo e a minha borda. E eu alinhei o texto aí ao centro do meu formulário e coloquei o border radius para fazer esse arredondamento da minha borda, tá? De 10 pixels. À medida que eu coloco um valor maior, o arredondamento vai ser bem maior. O resultado, olha como que ficou mais bonitinho, mais interessante. Então agora eu tô começando, né, a estilizar o meu formulário do jeito que eu... Agora vem um outro assunto um pouco mais profundo também do CSS, vocês podem ver aqui na minha imagem, que é a questão do pseudo-elemento before. Foi responsável por colocar no meu formulário, na minha tela de login, aquelas bordas em cima e embaixo, tá? Aquelas bordas coloridinhas. Propriedade content é alguma coisa que eu quero colocar. No caso, eu não coloquei nada dentro das aspas porque eu não tenho nenhuma palavra, nenhuma letra e nenhuma imagem, por exemplo. Mas eu poderia colocar um emoji, por exemplo. Então está em branco porque eu só quero colocar esse espaçozinho. Eu coloquei uma posição absoluta porque eu não quero que esse before saia daí. Eu coloquei as minhas margens negativas, permitindo que esse elemento saia, né, para fora da minha tela de login. Colocado um background, né, que é uma cor de fundo linear gradient. Eu fui escolher as duas cores que eu queria. Por isso que tem um lado que tá de uma cor e um lado de outra. Por quê? Por conta dessa propriedade linear gradient. Ela começa de uma cor e vai para outra. Foi colocado o z-index. O z-index quer dizer que esse meu extra, né? Esse meu elemento extra, ele vai estar atrás da minha tela de z-index. Tá falando de posição de elementos. O -1 que foi colocado aí nessa propriedade quer dizer que eu tô jogando ele para trás da minha tela de login. Então isso é muito interessante. Se eu quisesse que esse elemento ficasse à frente da minha tela de login, eu colocaria 1, por exemplo. Então o z-index é questão de posição. O resultado é esse resultado. Vocês podem colocar, pessoal, essas bordinhas muito maiores ou menor. Aí vocês podem ir brincando com o código de vocês, só vocês trabalharem lá no top, no left e assim por diante, vocês vão ver que vai ser bem divertido. Aqui eu tô estilizando a minha tag H2, colocando cor nela, aonde que eu quero que ela fique, posição, né, que é a minha palavra login. Aí se vocês forem ver, olha como que ela ficou, né? Ela ficou uma cor branca, Agora eu tô estilizando aqui, pessoal, o que tá dentro da minha div entrada é o que eu estou estilizando aqui. Coloquei uma margem no topo e um alinhamento para a esquerda. Agora eu vou estilizar os meus elementos de label. Coloquei um display block para colocar, né, para deixar certinho tudo um debaixo do outro. Coloquei espaço entre as letras, coloquei um tamanho, uma margem em cima e assim por diante. E o resultado vocês podem ver, esse resultado ficou bem melhor, tá? Tá assim, tá saindo, né? Tá ficando com a carinha mais profissional. Agora eu vou estilizar todos os meus elementos input. Então todos os meus elementos input vão ser estilizados com essas propriedades. Eu fui colocando tamanho, altura, largura, posição,
cor. O background, gente, ele é cor de fundo. O color é a cor das letras. Aí vocês podem ver que o resultado tá ficando muito mais bonitinho, as bordas arredondadas. Agora, vou estilizar o botão Submit, por isso que ele está dentro desses colchetes aqui. Que eu vou estilizar aqui agora somente o botão Submit. Aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando, tô falando assim, ó, quando o mouse for passado em cima, ele vai ficar diferente. Tô colocando espaço entre as letras, margens e aí vocês podem ver aí como que mudou. Pessoal, vocês estão vendo uma coisinha nova. Tá sendo colocado 2 pontos. Depois desses 2 pontos está escrita a palavra over. Isso quer dizer que esses estilos que estão dentro das chaves, eles vão ser aplicados quando eu colocar o meu mouse em cima daquilo que eu estou estilizando. Então aqui quer dizer que no meu botão, né, aquele que tá escrito ali entrar, quando eu passar o mouse em cima vai acontecer essas estilizações que eu estou fazendo aqui dentro das minhas chaves. Que é o que? Tá falando assim, ó, quando eu colocar o meu mouse em cima desse botão, a cor vai mudar. Aí aqui também eu tô vendo com essa outra propriedade que é parecida, não com over, mas com a palavra active. Isso quer dizer que quando o meu botão estiver pressionado, que estiver ativo, pressionado, vai acontecer essas propriedades que eu tô colocando dentro das chaves, né? Que são questões de cores. Na fase final, a gente vai estilizar os nossos campos, né? De esqueceu senha aqui nesse código. Eu tô colocando cores, tamanho, espaço entre letras. Também eu tô estilizando apenas a minha tag A, que é onde tem assim, clique aqui. Então eu tô mudando a cor aí pra vermelhinho. Tadã! O final, né, vocês podem fazer em casa. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha explicado tudo que vocês queriam, tudo que vocês pediram. Espero que vocês tenham entendido. E dá uma forcinha aí, se inscreva no canal, curte esse vídeo. Tchau, tchau pra vocês.